Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume, e agora sim retomamos a rotina habitual, depois daquele período de férias, e começo por lembrar aquilo de que me esqueci na semana passada, ou seja, agradecer ao Azeite de Lismão o patrocínio, agradecer à Prozis o patrocínio, e lembrar-vos que para, sempre que fizerem compras na Prozis, na loja online, evidentemente, incluírem o código Lenga-Lenga, que vos dá de 5 a 15% de desconto, alguns dos milhares de produtos que a Prozis tem à venda. Outra coisa, se quiserem subscrever o canal, subscrevam. Se não quiserem, não subscrevam. É melhor para o canal, é melhor para vocês, porque se gostam de ver o canal, recebem notificações ou são avisados que os vídeos estrearam. Mas se não quiserem subscrever, também não posso obrigar ninguém. Este aqui é um espaço de liberdade. Um espaço de liberdade também tem sido a campanha, porque pelo menos os candidatos têm sido livres de dizer disparates e têm dito muitos. Uh, e eu, pela primeira vez, confesso um dilema, é que não sei o que é que vou fazer no dia 18 de maio, no domingo. Não tenho, já aconteceu, normalmente eu voto, comecei a votar a partir dos 26 anos, até aí não votava, porque era completamente apartidário e até apolítico. A partir dos 26 anos, na eleição do Engenheiro Guterres, como apareceu o Engenheiro Guterres, eu fui buscar o meu cartão de eleitor para começar a votar e votar contra o Engenheiro Guterres, naturalmente. E desde aí tenho genericamente, geralmente, maioritariamente tenho votado nas eleições legislativas, entendido. Já aconteceu uma vez ou duas não votar, mas sabia que não ia votar dessa vez ou duas, e nas outras vezes sabia que ia votar e sabia em quem ia votar. E agora não sei. Eu francamente não sei sequer se vou votar, não sei se for votar, não sei em quem vou votar. Confesso como disse, esse dilema. Sei em quem não vou votar de certeza absoluta. Não é? Sei que seja raptado e que me apontem uma pistola à cabeça. Quer dizer, não vou votar em nenhum partido de esquerda, não é? Também não vou votar em nenhum, e quando eu digo partido de esquerda clara, já perto de roçar a extrema esquerda, ou de extrema esquerda mesmo. Portanto, na extrema esquerda temos o LIVRE, temos o Bloco, temos o Partido Comunista, o CDU, como é que eles querem chamar aquilo. E temos ali entre a esquerda e a extrema esquerda, temos o Partido Socialista. Portanto, nesses não vou votar, lá está, exceto com uma pistola apontada à cabeça, e mesmo aí não sei. Não vou votar nesse, evidentemente. Não vou votar também, evidentemente, e com toda a certeza, em nenhum daqueles partidos excêntricos que fizeram aquele debate à parte, aqueles, os ERGs e os RIRs e os PCTPs e aquelas coisas, e os ADNs, não vou votar em nada disso, não, quer dizer, não voto em agremiações folclóricas, embora alguns dos partidos grandes também sejam folclóricos que cheguem, mas não voto nesses partidos. Sobram, portanto, três partidos. Posso votar num de três partidos. Posso votar na AD, posso votar na Iniciativa Liberal, posso votar na AD, que é o PSD, na Iniciativa Liberal, e posso votar no Chega. São as únicas hipóteses que eu ponho. O problema é que cada vez que penso em votar num destes partidos, um de cada, e penso de cada vez votar num deles, para cada um deles consigo. Eu consigo não, quer dizer, aparecem-me contraindicações abundantes para cada um. Vamos por partes. Se eu pensar votar no PSD ou na AD, quer dizer, eu prefiro que seja PSD barra AD barra CDS, não sei o quê, prefiro que seja o PSD a governar do que o PS. As opções para governo, pelo menos para já, são entre eles, não é? Que são entre o PSD e o PS. O PSD, ou este PSD, como mostrou neste ano que esteve no poder, é uma espécie de PS menos coletivista, menos estatista, menos esquerdista, um bocadinho menos. Como se viu, por exemplo, na questão do alojamento local, este o governo que esteve, que governou este último ano, reverteu, é das poucas coisas boas que consigo dizer deste governo, é o facto de ter revertido umas medidas completamente deslocadas do PS, no que tinha a ver com o alojamento local, não tinha a ver com a própria propriedade da habitação, que é a ideia de ainda não estava totalmente, ainda não estava em curso e presumia-se que podia ser inconstitucional, mas o PS e a sua ministra do ramo, a última ministra que o Dr. Costa teve na habitação, estavam a preparar-se para expropriar casas, segundas casas que não fossem
habitadas há não sei quanto tempo, ou que não fossem cuidadas há não sei quanto tempo, havia uma história aí qualquer. Quer dizer, estavam-se a preparar para uma espécie de, pelo menos na parte habitacional ou do património imobiliário das pessoas, para uma espécie de regresso ao PREC, ao período revolucionário em curso. E isso o governo do PSD não só não fez, como reverteu alguns dos avanços progressistas, que eu gosto de chamar assim, progressistas que o PS tinha realizado. É das poucas coisas boas que o PSD fez, em relação, por exemplo, à TAP ou à CP, não houve mudança nenhuma, houve uma série de hesitações, mas que não levaram a lado nenhum, portanto, se não no discurso, na prática manteve-se aquilo que o PS tinha delineado, nós contribuintes notássemos, não houve qualquer alteração, manteve-se a estratégia governativa do PS no sentido de promover e de espalhar benesses a grupos específicos, de satisfazer determinadas classes profissionais, de satisfazer determinados grupos populacionais, para que não resmunguem muito e deixem o governo em paz. O PS governou em boa parte assim, o PSD do Dr. Montenegro também. E depois há a questão pessoal. Eu sei que é triste ver uma campanha reduzida a acusações em volta da Spinning Viva, ou da Spinning Viva, acho que é assim que se chama, e lá das gasolineiras e dos casinos que pertencem a amigos do Dr. Montenegro. Eh, sim, até porque temos precedentes bem mais graves e precedentes que passaram pelo poder e tal, da parte do Partido Socialista, mas isso não deveria legitimar aqui um primeiro-ministro misturasse da forma como misturou e se achou no direito de misturar poder político e influência política e poder político e negócios. Desde logo, isso não deveria ter acontecido. O doutor Montenegro deveria ter tido uma noção que não teve. E se não teve até agora, se for reconduzido ao poder, não será aí que vai adquirir essa noção. Se não aprendeu a lição até aqui, já dificilmente aprenderá. Burro velho não aprende línguas e primeiro-ministro reeleito não aprende que não se mistura a política com os negócios. E o doutor Montenegro fez isso e não é exatamente só pelo caso em si, é o princípio que está em jogo e o princípio é o de que convém que nós possamos esperar de um político a quem confiamos o país e a quem confiamos um imenso poder, mais poder do que deveria ter, seja este senhor ou outro qualquer, convinha que pudéssemos ter em relação a essa pessoa um mínimo, não digo confiança cega, mas um mínimo de confiança de que essa pessoa hum, conseguir, poder esperar que essa pessoa mereça o lugar a que o destinamos enquanto eleitores. Esse é o ponto. E tenho muitas dúvidas que o Dr. Montenegro mereça esse lugar, mereça continuar nesse lugar depois destas histórias todas. E lá está, para cúmulo, temos de um lado a questão pessoal e por outro lado temos a questão política em termos governativos, não tem sido brilhante. Um, o Pedro Passos Coelho, na celebração do 51º aniversário do PST, lançou aquela frase que cada um interpretou como quis, mas que não se prestava a muitas interpretações. O Passos Coelho lembrou que, para os que não sabem, que não adianta nada desejar ou lutar pela estabilidade política sem reformas. O país precisa, acima de tudo, e só depois disso é que poderá pensar em estabilidade e pensar legitimamente em adquirir estabilidade se reformar. O Portugal está num mundo em transformação drástica, em termos demográficos, em termos económicos, em termos sociais, em termos de segurança, de defesa, diz uma série de questões que o Pedro Passos Coelho enumerou, e Portugal teima em não se reformar, e esse foi o principal erro, o erro político, ou a principal opção política do governo. Acho que uma opção, acho também que foi um erro, mas com certeza foi voluntário. Foi uma opção política do Dr. Montenegro, foi durante um ano
não, não só não reformar absolutamente nada, não mudar absolutamente nada de substantivo, de fundamental, como nem sequer ameaçar falar nisso, não é? Portanto, não. E agora na campanha temos visto, ali discute-se, PS e PSD discutem ali umas subidas ou umas descidas de umas décimas ou de uns centésimos no, sei lá, no IRC ou no IVA ou nisto ou naquilo, eh, nas carreiras contributivas, na segurança social, etc. Discutem ali por nós, agora, reformas de facto, reformas de que o país precisa, as reformas de que o país precisa para que todos possamos legitimamente ambicionar viver um pouco melhor do que aquilo que vivemos. Isso não vimos nada, não temos visto nada na campanha do PSD. Eu lembro que Portugal, se nós considerarmos uma coisa que se chamava até há bem pouco tempo o Ocidente, e é uma coisa que inclui a Europa, sobretudo a Europa Ocidental, que inclui os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, Israel, a Austrália, a Nova Zelândia, quer dizer, uma espécie de civilização geograficamente dispersa, mas culturalmente com algo em comum. Portugal só não é o país mais pobre do Ocidente se nós contarmos alguns países da Europa de Leste, em particular a Bulgária, que ainda é nitidamente mais pobre que nós. A Roménia já disputa connosco aí essa desonrosa posição. Mas a verdade é que não era obrigatório, não estamos condenados, ou não deveríamos sentir-nos condenados a ser o país mais pobre do Ocidente, ou um dos países mais pobres do Ocidente, e somos, e da maneira como estamos mais pobres, mais vulneráveis, foi uma palavra que Pedro Passos Coelho usou, hum, a pobreza confere vulnerabilidade, naturalmente, e escusávamos estar nesta situação e não vejo da parte evidentemente que do PS ninguém esperaria isso, do PSD, que também, como lembrou Passos Coelho, é o único partido com uma tradição reformista em Portugal, o que até é verdade, mas não é este PSD, não é este PSD recente do Dr. Montenegro, muito menos o PSD do Dr. Rio, que podia estar, o Dr. Rio, quero dizer, podia estar muito bem no PS, ou estaria até melhor no PS. Não é um partido que ameace grandes reformas, não ameaça as reformas que Portugal precisa, não ameaça sequer um esboço, um início de uma caricatura, de uma sombra das reformas que Portugal precisa. E estamos nessa situação, portanto, não dá para esperar muito. Depois temos, além do PSD, temos como outro partido em que eu pondero às vezes votar, e já votei neles uma vez ou duas, é a Iniciativa Liberal. Mas depois lembro-me, quer dizer, a Iniciativa Liberal, que aponta muitos defeitos ou muitos erros ao PSD, tem feito uma campanha em que essencialmente está a fazer, a mendigar um ou dois ou três lugares no governo junto com o PSD, e em que aquilo que podemos esperar da iniciativa liberal e aquilo que eu esperaria da iniciativa liberal e que esperei da iniciativa liberal na altura em que votei, nas alturas em que votei neles, era um liberalismo económico, pronto, e isso eles, programa deles, tem falar, realmente procuram aliviar-nos, ou prometem aliviar-nos, do sufoco fiscal em que vivemos. Somos um país pobre em que pagamos muitos impostos, pagamos demasiados impostos, somos esmagados por uma carga fiscal que, que francamente é preciso uma resignação, uma submissão muito grande para aguentar. E a Iniciativa Liberal é o único partido que fala abertamente nisso, que essa questão. Agora, não me parece que o PSD e a Iniciativa Liberal possam ser maioria absoluta, que possam sonhar sequer com isso. Não me parece que a Iniciativa Liberal, a pertencer a um governo para o qual não contribua para formar uma maioria absoluta no Parlamento, possa ter poder sequer para discutir isso. E depois temos o outro lado todo da iniciativa liberal, que a iniciativa liberal é liberal na economia, mas depois é aquilo que eles dizem ser liberal, ou alguns elementos lá dentro são aquilo que dizem ser liberais nos costumes, quando aquilo não tem nada a ver com liberalismo nenhum. A iniciativa liberal é apenas, vamos dizer, eu tenho lá amigos e tal, não queria ofender ninguém, e tenho amigos que sei que não pensam como algumas das pessoas que estão lá pensam, mas acho que aquela gente, ou muita daquela gente, tem receio de dizer o que pensa,
em matéria daquilo que podemos chamar, para simplificar, as guerras culturais, a iniciativa liberal. Uh, Quem não gosta destas políticas identitárias, da teoria crítica, desses movimentos, do movimento woke, quem lá dentro não gosta disto, e há pessoas lá dentro com responsabilidade, e com cargos com destaque, no Parlamento, inclusive, que eu sei que não gostam disso, mas não falam sobre isso e permitem que quem fale sobre isso lá dentro do partido sejam pessoas que, não sei exatamente quem são, mas que organizam participações da iniciativa liberal e teimam em enfiar a iniciativa liberal em desfiles do orgulho gay. Isso não é ser culturalmente liberal, isso é apenas participar, ajudar a esquerda e os movimentos de extrema esquerda a atualizar o marxismo, que substituiu a luta de classes por este tipo de divisões que vemos agora. Divisões raciais, divisões sexuais, divisões em volta do que puderem para poder minar a sociedade e poderem continuar a sua luta, o que chamam a sua luta. Quando a iniciativa liberal participa com bandeirinhas e tal, com arco-íris e com o seu logotipo num gay pride, aqueles desfiles gay, por exemplo, está a legitimar a ação da extrema-esquerda nessa matéria, do neomarxismo nessa matéria. Uh, por isso, não percebo porque é que eles insistem, há pessoas lá dentro que insistem nisto e não percebo porquê. E depois, por receios também, por diversos receios, estes receios se estendem só a não falar nas questões sexuais, ou raciais, ou isto ou aquilo, uh, ou a não contrariar, melhor dizendo, estas divisões sexuais e raciais que nos querem impingir, mas também se estende a uma questão que eu acho que acaba por ser mais grave do ponto de vista prático, e neste momento é premente em Portugal, que é a questão da imigração. A Iniciativa Liberal e o PSD começaram agora há pouco a falar da- do problema da imigração, do problema de Portugal ter recebido nos últimos anos 1.600.000 pessoas, ou seja, chegaram aqui uns 14, 15, 16, 17% de pessoas para a somar aos portugueses que cá estavam em muito poucos anos, e isso é absolutamente inviável, acho que já discutimos aqui isso. Eu já falei aqui sobre isso, não foi bem uma discussão, vocês responderam nos comentários, mas acho que a iniciativa liberal nessa matéria, tal como o PSD, só chegou muito tarde ao assunto e chega, além de tarde, chega receosa ao assunto, porque é daqueles assuntos em que se falar pode ser acusado de xenofobia, ou de racismo, ou de extremismo, e isso há gente na iniciativa liberal que não quer arriscar. E esse medo do risco, esse medo de defrontar os problemas, de encarar os problemas quando eles existem, tal como eles encaram os problemas diretamente na questão económica, esse medo faz-me pensar duas ou três ou cinco vezes antes de votar na iniciativa liberal. Por fim, sobra o Chega, que justamente é o partido, e é o único partido que fala claramente nestas questões da imigração e que tem falado, e a justiça lhe seja feita nessa matéria. Pode não, os modos podem não ser os melhores, os argumentos às vezes são um bocado histriónicos e tal, o método um bocado histriónico, mas a verdade é que o Chega é o único partido que tem alertado regular e sistematicamente para a questão da imigração. E, no geral, ainda bem que o faz. Ainda bem que alguém faz isso. Eu começaria a achar que eu e mais algumas pessoas que eu conheço que pensam como eu nesta matéria, estaríamos malucos e que estávamos a imaginar coisas. Como dizia aquele irmão do Dr. Costa, lá da SIC Notícias, que dizia que era apenas uma questão de percepção, ou seja, estávamos alucinados e estávamos a ter umas visões, como se tivéssemos ingerido cogumelos mágicos. Mas não, o Chega chama a atenção para isso e não pelo Chega a chamar a atenção para isso, mas há muita gente que afinal constata esse problema e que nos faz perceber que estamos a imaginar coisas, que é um problema real e é um problema mais do que real, é um problema que eu não sei se tem resolução nesta fase do campeonato. Acho que aquela coisa do mal está feito será um bocado excessiva, mas acho que é um bocado isso. Acho que o mal está, em boa parte, está feito. Acho que com certeza consegue-se deportar determinadas pessoas que cometeram crimes, determinados imigrantes ilegais, consegue, mas numericamente, estatisticamente, será uma porcentagem muito pequena deste número que entrou em Portugal. E dos que entraram, muitos vieram para trabalhar, para ter vidas decentes, para tentar ter vidas melhores do que as que tinham, e isso é legítimo, já muitos portugueses fizeram o mesmo lá fora, mas muitos não vêm com essa intenção, e muitos que até poderiam vir com essa intenção, vêm a intenção gorada por incapacidade de Portugal assimilar tanta gente em pouco tempo e acabar mal.
E se eles cá dentro, centenas de milhares de pessoas cá dentro acabam mal, isso também não é bom para nós, com certeza vai sobrar para nós. Um, já temos tido um indício ou outro daquilo que pode sobrar para nós. O Chega, repito, e para terminar esta dissecação dos três partidos plausíveis, o Chega é o único partido que fala na questão da imigração. O problema do Chega é o resto. O problema do Chega não é aquele ex-deputado que, coitado, que andava lá a roubar umas malas para vender depois umas pilas, umas camisas a 1 euro, um site qualquer. Esse não é esse o problema do Chega. Isso é o argumento utilizado pelos socialistas, por exemplo, e pelo PSD, e pelos rivais do Chega. Aí o Chega tem tipos pouco sérios lá no Parlamento. O Chega não escolheu as pessoas, não conseguiu autopsiar o caráter das pessoas antes de as nomear. É natural que o processo de seleção não seja o mais afinado, mas quer dizer, pessoas pouco sérias no Parlamento, outros partidos já estiveram e continuam a ter, com certeza. Aliás, todos os deputados, mais ou menos por definição, qualquer deputado de extrema esquerda é muito pouco sério, pode não roubar malas, mas se pudesse roubava-nos outras coisas de mais valor. E eles próprios afirmam isso, nisso ao menos são sinceros. Portanto, o problema do Chega, para mim, não é esse. O problema do Chega é um problema que o PSD e, sobretudo, o PS não podem referir, que é o facto de o Chega na economia, e aí é uma espécie de reflexo completo invertido da iniciativa liberal, é exatamente um espelho, praticamente. O Chega na economia é estatizante, o Chega na economia, como já se viu em relação à banca, como já se viu em relação à distribuição, como já se viu às empresas de distribuição alimentar e tal, como se vê em relação à TAP, como se vê em relação à CP, como se vê em relação a muitas outras matérias, estão-me aqui a escapar várias, com certeza, tenho aqui, está-me aqui uma coisa a querer aparecer e que não aparece, mas o Chega é, em praticamente tudo aquilo que puderem verificar, é um partido que, se calhar pela via do nacionalismo e do patriotismo, que eles gostam de ostentar, é um partido que na economia é socialista, é socializante, é estatizante, isto é o que quiserem chamar, mas propõe um tipo de economia que a mim causa-me arrepios, sinceramente. E é um tipo de economia que é a manutenção do tipo de economia que Portugal tem tido e é a manutenção do tipo de economia que faz com que Portugal seja um país pobre há demasiado tempo. Sempre fomos, nunca fomos propriamente um país riquíssimo, mas falando nas últimas décadas, uh, Portugal teve um período ali de crescimento por causa da entrada da União Europeia, na CE, na altura CEE, Comunidade Económica Europeia, e a partir daí Portugal houve ali um crescimento com causas externas, não é? Motivado externamente, e a partir daí entramos numa estagnação. Mais ou menos em simultâneo com a tal primeira eleição em que eu votei e que o engenheiro Guterres chegou ao poder. Portugal está estagnado mais ou menos economicamente desde 1995, estamos estagnados há 30 anos. 30 anos em que foi quase sempre o PS a governar, e quando um partido, no caso o Chega que estou a falar, propõe na economia um programa que diverge muito pouco do programa socialista, ou nas questões essenciais diverge muito pouco do programa socialista, é, não faz muito sentido nós esperarmos que aconteça na economia portuguesa algo muito diferente daquilo que tem acontecido na vigência do Partido Socialista. E esse é o grande problema do Chega. E atenção, eu nunca deixaria de votar no Chega por haver uns comentadores na SIC Notícias ou na RTP, eu não sei o que é chamar ao Chega extremista, dizer que o Doutor Ventura é um fascista, é um nazi, um não sei o quê. Isso não me interessa absolutamente nada, eu sei o que a casa gasta, sei o que essas pessoas, o que é que move essas pessoas, sei qual é a estratégia dessas pessoas. Isso não me interessa absolutamente nada, nem me afugenta absolutamente nada, nem me impediria nunca de votar, nunca de votar no Chega. O que me pode impedir de votar no Chega, lá está, eu não decidi mesmo o meu voto, é a questão económica. E como não imagino que o Chega vá rever todo o seu programa económico nesta semana e apresentar um programa que nos livre de companhias de bandeira e que nos livre do peso do Estado e que nos tire o Estado de cima dos ombros, então, um Estado absolutamente desmesurado e um Estado esfomeado e sedento que nós temos, e como o Chega não me parece ter grandes políticas para mudar esse estado de coisas, muito pelo contrário, as políticas económicas do Chega prometem, no fundo, manter esse estado de coisas. É pouco provável que eu também acabe por votar no Chega, mas neste momento é pouco provável que eu vote em qualquer dos partidos.
É impossível que eu vote em algum deles? Não, não é. Pode ser que eu vote. E a votar, tenho que votar. Vou votar num dos partidos, não vou lá votar em branco, não vou lá votar nulo e fazer uns rabiscos oferecidos no boletim de voto. Para isso não vou sequer à urna. Ah, mas não sei, digam-me aí nos comentários o que é que vocês estão a pensar fazer. Eu sei que há muitos potenciais eleitores ou eleitores do Chega que gostam de ver a lenga-lenga. Agradeço-lhes, a eles e a outros quaisquer. Esta semana fiquei a saber, através de uma entrevista que deu, que o Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, gosta de me ouvir na Rádio Observador. Ele disse isso genuinamente, assim, franca, com sinceridade. Pareceu que, embora não concorde com nada que eu diga, gosta de ouvir aquilo que eu digo e acha graça ou ideias feitas, que é o podcast que eu tenho na Rádio Observador. Fiquei, não digo que fiquei sensibilizado, mas pronto, uh, achei graça só. Eu é que achei graça ao facto do Paulo Raimundo me achar graça. Mas, portanto, se ele vir, se ele gostar de ver, se for um espectador da Lenga-Lenga, também lhe agradeço a qualquer espectador da Lenga-Lenga, independentemente da origem. Imagino que do Livre e do Bloco, isso não, essa hipótese não se poderia, mesmo que dissem Lenga-Lenga, não diriam. A parte do secretário-geral do PCP, nisso o PCP, talvez, as pessoas do PCP talvez sejam um bocadinho mais menos ressentidas, ou pelo menos, acho que não era o caso do Dr. Cunhal, mas talvez as novas gerações do PCP ou dos líderes do PCP sejam menos ressentidos do que os do Bloco e os do LIVRE e tal. Mas pronto, não é esse o ponto. O ponto é que vamos para a semana, faço o lenga-lenga com certeza a seguir às eleições, porque não faz muito sentido fazê-lo e publicá-lo em cima, desconhecendo os resultados. Agora, os resultados, posso arriscar, acho que nós vemos as sondagens, podemos arriscar os resultados, e os resultados serão mais ou menos aqueles que tínhamos. O Parlamento que sairá destas eleições será mais ou menos o Parlamento que tínhamos antes destas eleições, antes de ser dissolvido. Uma maioria relativa do PSD, imagino que sim, o PS ali muito próximo, mas abaixo. Uh, o Chega vai manter mais ou menos o número de deputados, pode cair um ou dois ou três, pode subir um ou dois ou três, não faço ideia, mas vai ser a terceira força, com certeza. A Iniciativa Liberal será a quarta força, mas muito longe de poder, somada ao PSD e ao CDS, formar uma maioria absoluta. Portanto, acho que vai ficar tudo exatamente na mesma. O que é que vai acontecer depois disso? Depois de ficar tudo na mesma, se realmente ficar tudo na mesma, eu não me enganar redondamente, eu e as sondagens, o que é que vai acontecer depois é isto que provavelmente será o tema da próxima Lenga-Lenga do costume. E então vemo-nos lá daqui a uma semana e um dia, vá, talvez. Até lá.